Pois bem, meus amigos, o senhor professor doutor Pavinato continua dando botes com o bumbum porque ele não admite que nós, meros mortais, a ralé bolsonarista, faça questionamentos sobre essa mudança repentina. E dessa vez ele conseguiu dar um passo adiante. Teve até ameaça velada nos bastidores ao Constantino, e quem fala isso não sou eu, é o próprio Constantino. Eu vou mostrar esse vídeo aqui hoje para vocês e também me reservo no direito de responder o senhor Pavinato, senhor professor doutor Pavinato, que usou o espaço da Revista Oeste para me atacar, para me responder, entre aspas, para criar um espantalho. Vejam vocês o estrago que uma dona de casa com ensino fundamental completo faz na vida de um cowboy afetado. Ele teve que chamar até o Bolsonaro para dar uma entrevista encaixada. Muita gente ficou indignada, inclusive o próprio filho do Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, fez um post que a gente precisa analisar. Como a Revista Oeste não vai me dar espaço para responder, reserva o direito de usar o meu canal para esclarecer toda essa história, porque aconteceu muita coisa desde que eu postei os vídeos. Vamos falar sobre a Auriverde, muita gente fazendo vídeos comentando o assunto, o Enzo, o Kim Paim, a Valéria Bernardo, canal Vida Gringa, Didi Red Pill, o próprio Constantino, muita gente. Então eu vim aqui mostrar mais alguns detalhes para vocês analisar todas essas respostas. E se você não tá afim de consumir esse conteúdo, simplesmente não assista o vídeo, mas esse é o único espaço que eu tenho para me defender e eu não suporto que mintam ao meu respeito. Então, se você gostou da pauta do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, até porque eu não tenho tamanho do Oeste, né? Eu dependo só de vocês. Me ajuda curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. Se não for inscrito, se inscreve e fica comigo até o fim, porque rolou também uma treta sobre mudança na linha editorial da Oeste. Eu vou trazer um áudio exclusivo de uma pessoa que disse que conversou com a diretoria da Oeste, que nos traz muitas respostas interessantes. Então fica comigo até o fim do vídeo. Eu acho que ele vai ficar um pouquinho longo, mas vale a pena. Pois bem, feita a introdução, vamos para a pauta. Vamos começar com o recorte onde Pavinato supostamente teria respondido a apenas um dos pontos que eu levanto no meu vídeo, usando o espaço do Faroeste Brasileira da Revista Oeste para indiretamente me atacar. Então eu vou dar atenção a você também, dizendo que eu defendi o inquérito das fake news, com base em uma fala minha anos atrás. Uma coisa é um inquérito judicial, senhores. Isso não existe. Outra coisa é uma comissão parlamentar de inquérito. Isso existe e pode ser feita e deve ser feita toda vez que tem dinheiro público no meio. Se um dia, por movimentação imprópria de recursos públicos, eu defendi uma CPI, que é uma comissão de inquérito parlamentar, isso não quer dizer não faz um pulo para a defesa do inquérito judicial. Isso não existe. Então, só em respeito às pessoas que nos acompanham, quando envolve dinheiro público, a informação, quando você tem um gabinete informativo que se movimenta com verba pública, cabe sim uma comissão parlamentar de inquérito. Parlamentar. E não judicial. Isso não existe, isso eu nunca defendi, e quem mistura as coisas age de má fé. Só para eu colocar isso aqui para o pessoal do chat, porque eu não gosto de coisa... Eu não gosto aqui que as pessoas fiquem mal informadas, então aqui... E como vocês puderam ver aí, Pavinato constrói um espantalho. Ele diz que eu falei que ele estava envolvido no inquérito. O que eu disse, continuo afirmando e vou afirmar até o fim, é que Pavinato esteve envolvido sim com a CPI das fake news. Tem até a live, o recorte que eu mostrei para vocês. Eu vou deixar os outros vídeos sobre o assunto linkados aqui no izinho, onde ele fala com o pessoal ali, calcula o tempo de cadeia que as pessoas investigadas pela CPMI das fake news deveriam ganhar aí, né, levar a cadeia, incluindo
Carlos Bolsonaro, filho do Bolsonaro. E aí na Revista Oeste, lá no Faroeste a Brasileira, ele inventa esse espantalho de recursos públicos, de um gabinete montado com os recursos públicos, mas não é justamente essa tese que é utilizada até hoje no inquérito das fake news. Então, ainda hoje, o Pavinato acredita que o Bolsonaro pagou pessoas com dinheiro do governo para falar sobre os assuntos na internet, porque é essa tal tese do gabinete do ódio. Vale lembrar aqui que o Pavinato estava fazendo a live com o deputado Nereu Crispim. Nereu Crispim tanto forneceu documentação para a CPI quanto para os inquéritos. Sim, foi o Nereu Crispim, o Frota e a Joyce Hasselman, podem procurar aí na internet, que embasaram esse início da perseguição. Então, quem está acompanhando política agora talvez não entenda a magnitude do que eu estou falando, mas a gente precisa saber a origem, por que a gente chegou nesse ponto de censura que a gente está hoje no Brasil. É mais ou menos como se eu pegasse uma pessoa com diabetes, desse só a insulina e ela continuasse comendo doce. A gente tem que cortar a causa. E o Pavinato foi uma das pessoas que colaborou para isso. Por que ele não assume e fala mais abertamente sobre esse assunto? E o pior, quando ele responde, ele mantém dizendo que a CPI deveria investigar, sim, porque ela estava investigando o uso de recursos públicos, o que é totalmente mentira. E para ficar ainda pior, eu trago para vocês aqui esse print, porque ele disse que a CPI não tem nada a ver com o inquérito, e pode ter a ver sim, ó, no caso do 8 de janeiro, o Moraes junta o relatório da CPMI ao inquérito. Ele só não fez isso no inquérito das fake news, porque foi tanta besteira, tanto absurdo que aconteceu ali, que nem mesmo a esquerda conseguiu acreditar nessa versão que até hoje o Pavinato diz de que houve dinheiro público envolvido. E aí ele vai para o seu canal e faz um vídeo se despedindo, e ali de novo ele mente a respeito das coisas que aconteceram. Parceiro, cadê o Pitoli? É óbvio que da mesma maneira que foram pedir minha cabeça, eu já sobrevivi a Sleeping Giants. Eu vou falar pra vocês, eu estou cagando pra Sleeping Giants da direita. E aí, da mesma maneira que foram pedir minha cabeça na Oeste, foram pedir a cabeça do Pitoli na Ouro Verde. Agora vejam o nível abjeto. O nível abjeto dessa militância. Abjeto. O que o Pitoli tem a ver com a minha vida passada? O que o Pitoli tem a ver com a minha vida pregressa? Nada. Eu liguei pro Pitoli, pedi desculpa pra ele. Falei, Pitoli, toca a tua vida, meu amigo. Leva a tua empresa, leva o teu trabalho, e eu me resolvo com os meus problemas. Eu não quero te causar problema. Eu não quero te causar problema. Eu não quero causar problema pra ninguém. Mas também não aceito ninguém causar problema pra mim. E eu fiquei triste porque foram causar problema pro Pitoli. Em momento nenhum eu fiz cancelamento de Ouro Verde, em momento nenhum eu pedi a cabeça do Pitoli, que aliás o Pitoli é um fofo. Ele me ligou no mesmo dia que eu postei o vídeo desafiando o Pavinato, porque ele falou fale na minha cara, e eu desafiei, me chama aí que eu falo tudo isso na sua cara. Agora ele não quer mais, né? Mas o Pitoli me ligou, nós tivemos uma conversa muito legal e assim, ele me garantiu que não foi prejudicado em momento nenhum dentro da rádio, e que a rádio queria que eu fosse até lá esclarecer o assunto. Tá aí o print, depois vocês podem procurar esse vídeo, está disponível lá. A Ouro Verde faz um trabalho maravilhoso, o Pitoli é um fofo e ninguém pediu cabeça e nem fez cancelamento nenhum, aliás, nem da Ouro Verde nem da Oeste. Parem com essa mentira. Agora, de todos os vídeos sobre o assunto, esse vídeo aqui do Constantino talvez tenha sido o mais enfático. O vídeo do Kim Paim fica muito bom porque ele faz, né, os dossiês ali com todo o histórico. Quem não entendeu a treta, vá lá no canal do Paim, assista esse vídeo. Aliás, assista todos esses canais que eu falei no início, porque cada um traz um ponto de vista diferente, é muito interessante. Mas o Constantino foi muito enfático e aí eu peguei uns recortes aqui para contextualizar o que ele falou. Agora, quando tem um mau elemento infiltrado no time, aí eu acho que desmascará-lo não é uma briga interna da direita. Aí eu acho que é importante. Então, meus amigos, eu tenho orgulho de dizer que eu nunca me convenci com o tal do Pavinato. Nunca. Sujeito que veio do MBL, pra mim quase isso já basta, né? De vez em quando tem um que sai, mas sai mesmo, mas sai atacando porque acorda. E tem outros que saem, mas não sai.
Então aí o Constantino fala sobre membros do MBL que saíram do MBL, só que não. E essa matéria aqui eu mostrei em um dos meus vídeos anteriores, inclusive eu recomendo que vocês procurem e leiam o texto na íntegra. Aqui o Pavinato, em 2020, se candidata a vereador para ser o vereador da causa da criança LGBT. O T é trans, então ele queria ser o vereador da causa trans. Mas, durante o texto, ele fala sobre qual motivo ele se desentendeu com o MBL. E olha só que interessante. Ele diz assim, a entrevista: e houve cisânia e reaproximação. Aí, abre aspas, é o próprio Pavinato falando. Saí em 2017 por discordância da aproximação do MBL com a bancada da Bala e da Bíblia. Então, esse foi o motivo que fez o Pavinato sair do MBL em 2017. Posso aqui supor que foi porque o MBL estava conservador demais para o Pavinato, se aproximou da bancada da Bala, que é a bancada, é apelidada assim pela esquerda, os deputados que lutam pelo direito das pessoas de terem o seu instrumento de defesa, e a bancada da Bíblia luta contra a ideologia de gênero. O Pavinato não gostou da aproximação na época do MBL com essas bancadas e saiu do MBL. Aí depois que o MBL corrigiu os erros e começou a atacar o Bolsonaro e fazer tudo aquilo, atacar os bolsonaristas, pregar perseguição, aí ele voltou e criou o MBLGBT. Então é sempre interessante a gente saber quais foram os motivos, né, que levaram as pessoas a tomar determinadas atitudes. E tem um outro trechinho onde o Consta comenta sobre os insultos do Pavinato. Então, no caso do Pavinato, eu vi muita gente falando, até você vai entrar nessa, isso é coisa de fofoca. Não, não é coisa de fofoca. É um cara que me atacou de graça, porque disse que eu fugi para os Estados Unidos. Eu moro há 10 anos nos Estados Unidos. Eu fugi para os Estados Unidos da Dilma, não do Alexandre de Moraes. Ele disse isso, que eu fugi do Brasil porque estava sendo perseguido e porque sou covarde. Ele é que deve ter costa quente, salvo-conduto, para falar o que fala sem consequências. Estranho, né? Do jeito que ele fala, não tem nenhuma consequência, no mínimo suspeito. Bom, eu tenho um monte de prints salvos do Pavinato ofendendo um monte de gente, falando um monte de coisas, tá? E aqui, ó, em julho de 2020, olha só o que ele fala, que eu também não sei se é verdade, uma vez que ele mentiu que tinha falado com a Ana Paula Henkel, e eu já vou chegar nesse ponto. Mas aqui ele tá dizendo assim: sabe o que um diretor da Jovem Pan disse a mim, Constantino? Aspas. O Rodrigo Constantino, para mim, é o excremento da escória dos desclassificados. Não demole a ele, processe-o criminalmente. Isso mesmo, esse é Rodrigo Constantino em sua essência. E depois ele ainda posta esse outro aqui, ó. Rodrigo Constantino é uma fake news ambulante. Tenho pena de quem leva a sério esse ser humano corrompido e abjeto. Essa era a opinião, pelo menos em 2020, do Pavinato. Até agora não vi nenhum posicionamento diferente. Agora, sobre costas quentes, sobre o Pavinato poder falar certas coisas que muitas pessoas já não podem mais, eu trouxe outros prints aqui para contextualizar, como, por exemplo, esse aqui do Gilmar Mendes, que postou no seu perfil o seguinte: lançamento da obra de Pavinato, fruto do doutorado em Direito Civil no Largo de São Francisco, tese que avaliei e que agora prefacio. É um livro que o Pavinato escreveu. O livro é o título A Condição do Fanático Religioso. Eu gostaria até de ler, porque tem um desses capítulos que ele fala sobre fanatismo religioso e discurso de ódio, mas infelizmente não está disponível, tem que comprar e eu não estou a fim de financiar o trabalho do Pavinato. E ele vai lá, o próprio Pavinato, no perfil do Gilmar Mendes e responde: obrigada, ministro, forte abraço. Ah, mas isso é antigo, é 2019, ele mudou. Ok, então vamos para uma matéria de janeiro de 2024. Esse ano, janeiro de 2024. Aí mais recente, né? Saiu uma matéria na revista Piauí, embora eu tenha reservas também com o jornalismo da Piauí, mas enfim, a Piauí publicou esse artigo aqui, ó. Encontro com o inimigo. Um ídolo da extrema direita bate a porta de Alexandre de Moraes. Lembrando aqui que para Piauí, qualquer pessoa que não é do PT, que não é petista, lulista, é extrema direita. Então eles colocam o Pavinato como extrema direita. Tá aqui também, o artigo é fechado para assinantes, né? Mas dá para ver ali, ó, no segundo parágrafo.
parágrafo. Para tentar apagar o incêndio que se formava, da Jovem Pan, entrou em cena Thiago Pavinato, 39 anos. Então, esse artigo aqui fala sobre o Pavinato. Eu não li. A revista Piauí diz que o Pavinato foi até lá para pedir desculpas. Ele diz que é mentira, mas o Pavinato deu uma entrevista para o Paulo Capelli no Metrópolis. A entrevista, repito, é de janeiro de 2024. A visita de Pavinato a Alexandre de Moraes foi em 2023, em maio de 2023. Mas eu acho bem recente, né? O que vocês acham? Aí vamos ver aqui o que o Pavinato disse em janeiro deste ano. Bem recente, tá? Janeiro de 2024. A piada de Alexandre de Moraes a Pavinato sobre a Jovem Pan. O Xande é uma pessoa bem humorada. Ex-apresentador da Jovem Pan, Pavinato, detalha encontro com Alexandre de Moraes e revela piada e reclamação sobre vinculação com a esquerda. Tem aqui a foto, essa visita que o Pavinato faz ao Alexandre de Moraes, ele fica 1 ano, ó, boca de siri, e em 2024, janeiro de 2024, isso vem a público e daí ele é obrigado a se manifestar. Então diz aqui a matéria do Paulo Capelli. Em reunião no TSE, o ministro Xande reclamou de ser associado à esquerda, fez piadas sobre a Jovem Pan, segundo o relato do Thiago Pavinato. Então, o Pavinato deu a entrevista em janeiro deste ano. A coluna Pavinato deu os detalhes sobre o encontro com o magistrado em tom de crítica. E aí, eu não sei se eu tenho o direito de perguntar, porque assim, a própria revista Oeste, lá no Oeste Sem Filtro, cansou de falar a dificuldade dos advogados, das pessoas que são processadas, tanto no TSE quanto no STF, de ter acesso aos ministros. Advogados com clientes que estão sendo processados na corte não conseguem acesso ao ministro. Mas o Pavinato consegue. Interessante, né? Por que será? Vocês vão ver durante o artigo. Aí fala ali sobre o clima, que foi muito cordial, que teve piada. Aí aqui, mas o que eu quero mostrar é mais especificamente o que o Pavinato disse. É isso que me interessa. Em janeiro deste ano, alguns meses atrás, 6 meses atrás, bem recente, Pavinato diz o seguinte: eu pedi por e-mail pessoal desse ministro encontrar pessoalmente para uma conversa com o intuito de abrir um canal de comunicação para que eu pudesse pedir esclarecimentos sobre suas decisões. Os advogados do processo não têm esse canal. O Pavinato teve, em especial aqueles que me parecem dissonantes do direito. Na reunião, também queria saber das impressões do ministro acerca do conteúdo da Jovem Pan. Eu sinceramente não consigo entender por que um ministro tem que dizer qual é a impressão dele sobre o conteúdo de um jornal. Para uma pessoa que defende a liberdade de expressão, é esquisito. No mínimo, é esquisito. Em razão de suas declarações sobre ela e suas falas públicas. A desmonetização do YouTube da Jovem Pan foi promovida pelo próprio YouTube, sem nenhuma requisição do ministro. Ele até fez uma piada, abre aspas pro Xande. Fico até bravo com o YouTube porque ele fez isso antes de mim, fecha aspas, e riu. Quem riu foi o Pavinato. O Xande falou, pô, o YouTube fez isso antes de mim. É a entrevista que tá aqui no Metrópolis. Não sou eu que tô dizendo, só estou interpretando o texto que tá aqui. E é em janeiro de 2024. Não pedi a reunião para me desculpar sobre qualquer coisa, que foi a alegação da Piauí, né? Que ele disse que é mentira. O ministro foi muito cordial, conversamos por mais de 1 hora. De fato, um canal foi aberto para elucidar dúvidas sobre questões polêmicas. Ele continua com este canal aberto, ele continuou se comunicando com o Xande, ele ainda fala com o Xande. Como é que funciona este canal? Eu gostaria de saber. Acho que o público da Oeste também merece saber, inclusive, né? Ele me advertiu sobre minhas opiniões sobre o Flávio Dino, ressaltando a amizade mútua e admiração entre eles, e contou a tragédia familiar de Dino, que perdeu um filho por erro médico e por isso começou a engordar. Ao que afirmei que somente fiz os questionamentos que fiz e nunca o acusei de nada, janeiro de 2024, entrevista do Pavinato, nunca acusei o Xande de nada, só fiz questionamentos, porque, ao contrário dele, Dino sempre se recusou a responder minhas perguntas. Então, eu posso supor que o Xande sempre responde as perguntas dele? Ele nunca acusou o Dino de nada, porque o Dino não responde. O Xande sempre responde? É isso?
como professor, doutor, maravilhoso, né, em Direito e ex-aluno do ministro. Então, ele foi aluno do Gilmar, ele foi aluno do Xande, ele tem um bom relacionamento com esses ministros e já vou deixando avisado aqui, se acontecer alguma coisa com o meu canal, vocês já sabem de onde é que veio, né? E ele afirmou que nenhuma opinião minha sobre assuntos jurídicos eram descabidas. Queixou-se, contudo, de opiniões jurídicas de jornalistas que não têm conhecimento profundo em direito. Então, o Pavinato pode, os outros jornalistas não. Liberdade de expressão sensacional. Janeiro de 2024. Falamos de livros, de professores da Faculdade de Direito da USP, de Largo, São Francisco. Ele se queixou do fato de dizerem que ele é esquerda, porque ele nunca foi esquerda. E aí, tem mais um trechinho do Constantino antes de eu falar sobre o print da Ana Paula Henkel. Então, dá licença de eu fazer o meu trabalho, que eu vou continuar fazendo. E algumas pessoas vão aplaudir, outras virão, Rodrigo, você está sendo pequeno, você está... Fofoca, para mim não é fofoca. O cara tá onde não devia estar. Estão dando espaço para alguém que não merece. Isso me preocupa. E meu compromisso, acima de tudo, é com a verdade, com a minha consciência e com vocês. E com o Brasil. E isso não faz bem pro Brasil. Picaretinha, falando em nosso nome, não faz bem pro Brasil a médio e longo prazo. Então, essa é a queixa. Por que a Revista Oeste está dando espaço para o Pavinato? E o Pavinato fala naquele vídeo que ele me responde que ele ligou para Ana Paula Henkel para saber que história é essa que ela estava falando sobre ele. Quem assistiu o meu vídeo sabe que eu mostro o comentário da Ana Paula Henkel. Eu falo, ó, a Ana Paula Henkel está comentando sobre esse artigo da Folha, mas na minha opinião, isso que a Ana Paula falou, a carapuça serve no Pavinato. Minha opinião, deixo claro no vídeo. E aí a Ana Paula vai lá e desmente o Pavinato sobre essa história dele ter ligado para ela. Ela posta assim, estão usando o meu nome em desavenças pessoais que não tem absolutamente nada a ver comigo. Defendam seus argumentos sem colocar meu nome nas confusões que vocês têm com o próprio passado. Repito, não quero nenhuma relação com quem ficou em silêncio quando fomos perseguidos, porque no áudio do 4x4, a Ana Paula Henkel fala que não quer na mesma trincheira. Eu considero que a Oeste é a trincheira da Ana Paula Henkel, e eu acho um absurdo o Pavinato estar ocupando um espaço lá. Não tinha outro apresentador, mas a gente já chega lá. E aí tem uma pessoa que vai lá e pergunta pra ela se ela estava falando sobre a nossa briga e que o Pavinato tinha conversado com ela, e aí ela deixa mais claro ainda, né? Nunca conversei com o Pavinato na vida, nem ao vivo, nem por mensagem. Não tenho sequer o telefone dele. Ou seja, o Pavinato mentiu. Mentiu e, inclusive, apagou o vídeo onde ele tá falando que a Ana Paula Henkel tinha me desmascarado. Mas tem outra entrevista de fevereiro de 2023, já que vocês querem coisas mais recentes. Thiago Pavinato relembra a infância sofrida e garante não ser bolsonarista. O apresentador concedeu a entrevista exclusiva ao Na Telinha. Leiam o conteúdo na íntegra, eu peguei aqui só os trechos que me interessam. Como você vê a situação da Jovem Pan sendo acusada de apoiar os atos de terror no 8 de janeiro? O repórter da UOL perguntando para ele. Resposta do Pavinato, este ano, vamos lá de novo, ó, fevereiro de 2023, tá? Logo depois do que aconteceu. Primeiro que não teve crime de terror, bacana, não teve mesmo, mas olha o que ele diz na sequência. A gente teve vandalismo, que é o que a gente fala aqui, teve vandalismo, né? Mas ele vai além. Golpismo, na opinião do Pavinato, que aconteceu no 8 de janeiro foi golpismo, incitação a crime, atentado ao Estado Democrático de Direito, que é previsto no Código Penal nesses atos do dia 8, mas crime de terror não. Só que essas prisões que a gente está vendo de 17, de 18 anos, justamente são embasadas neste crime que o Pavinato em 2023 está dizendo que aconteceu, que é o atentado ao Estado Democrático de Direito. É daí que vem essas penas totalmente descabidas que em 2023 o Pavinato estava corroborando. Aqui, tá aqui a entrevista para vocês. Para se enquadrar no crime, aí ele fala por que não é terror, né? Aí, olha só que interessante, sobre a trincheira, que a Ana Paula Henkel fala lá no comentário sobre o jornalista da Folha, mas olha só o que o Pavinato estava fazendo na época. Houve uma lista de demissões entre os apresentadores mais radicais da Jovem Pan. Augusto Nunes, Constantino, a Zoe Martins, né? Então, todo o pessoal que a gente sabe que foi demitido. Esses são os mais radicais. O que o Pavinato pensa sobre isso? Eu não participo das decisões internas e jurídicas da Jovem Pan e nem conhecia muito bem os envolvidos.
A Zoe, por exemplo, só encontrei algumas vezes no Morning Show, coisas de entrar e sair do programa. O Constantino nunca vi pela frente. Não sei o que te falar sobre isso. Sobre o que aconteceu a censura na Jovem Pan? Não sei o que te falar. Lava minhas mãos, fico em silêncio. E antes ainda, ele estava apoiando, junto com o pessoal da CPMI das fake news, a perseguição aos conservadores. E ele dobra a aposta, porque o Constantino traz a informação de que ele estaria mandando recados velados. Tweet do Pondé. Perfeito. Só tem um pequeno probleminha. O Pondé se reposicionou como quem não quer nada. Ele veio pedir desculpas e falar: o Constantino e outros estavam certos. Eu fui um merda de ter feito L. Ele não fez isso. É a escolinha MBL, escolinha Pavinato. Se reposiciona como se nada tivesse acontecido. Oportunismo é o nome disso. E, Pavinato, para de tentar mandar recadinho com pseudos ameaças de processo. Eu quero mais é que você me processe, por eu mostrar que você mentiu, dizendo que conversou com a Ana Paula Henkel, coisa que ela nunca fez com você na vida. Não esqueça que eu sou sócio dela e amigo. E somos amigos porque um não fica mentindo por aí, muito menos sobre o outro, né? E aí, para fugir do debate, se apoiar no Bolsonaro, a gente já tá cansado de ver Joyce, o próprio Nereu Crispim, o Frota, esse pessoal que se apoia no ombro do Bolsonaro para tentar enganar o pessoal, a gente já tá calejado. Mas o Pavinato chama o Bolsonaro até lá. E todo mundo falou que o Bolsonaro aceitou as desculpas do Pavinato. Ele não pede desculpas, eu assisti de novo, né? Ele fala assim, eu já te pedi desculpas. Eu nunca falei em pedir desculpa para Bolsonaro, porque entre ele e o Bolsonaro, o que acontece é problema dos dois. O meu problema é com relação à perseguição a opositores e a todo esse carnaval que o Pavinato fazia e fez muito tempo na internet. Mas um detalhe dessa entrevista me chamou muito a atenção. Eu não estou muito informado do que acontece no dia a dia, nessas questões mais superficiais. Gente, vamos combinar que o Bolsonaro não tem como saber todos esses detalhes, ele é uma pessoa ocupada. No mínimo, eu suponho, imagino, na minha cabecinha, que a assessoria, alguém deve ter passado para ele assim, olha só, a gente precisa da tua ajuda, porque estão fazendo uma campanha de cancelamento a Oeste, e estão querendo cancelar o Pavinato, porque o Pavinato te criticou no passado. E não é isso. Nunca falei sobre pedir desculpa para Bolsonaro, nunca reclamei de críticas se o Pavinato é bolsonarista, se não é bolsonarista. O meu problema é com calcular a prisão de pessoas que dão opinião na internet. E isso ele fez e não toca no assunto. E logo depois dessa entrevista, muita gente ficou indignada. Taketsuki, né? Mandando a assessoria do Jair para aquele lugar. E o Carlos Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, que inclusive o Pavinato dizia que ia dançar na CPMI das fake news. Será que o Bolsonaro sabe disso? Eu acredito que não. Mas o Carlos Bolsonaro vai lá e comenta, né? Nem te conto quem é da assessoria do Bolsonaro. O cara está cercado e amordaçado. O Bolsonaro, cercado e amordaçado. Quem tá dizendo isso é o filho dele. Quem vê cara não vê coração e os espertos sabem disso. Não suficiente, o Carlos Bolsonaro posta um recorte do vídeo do Kim Paim falando sobre essa história e escreve o seguinte: o vídeo é de ontem, o do Kim Paim. O movimento de tentar entrevistá-lo foi hoje. Obviamente foi tramada para o enfraquecimento de uns... Meu, no caso, né? Eu que sou, nossa, bandida, meu Deus, como assim eu tô reclamando que o Pavinato cooperou com a galera da CPI da fake news? E o fortalecimento da metamorfose ambulante, que é o outro lado. Essa direita tucana, que até então a gente sabia, a gente entendia perfeitamente a estratégia das tesouras e agora estão vindo com uma nova roupagem pavinatesca. Acredito que muitos podem mudar. Eu também acredito. Aliás, o Constantino é um que mudou. No passado, até eu já tretei com o Constantino. Depois fui lá na internet. Falei, Constantino, desculpa a vez que eu fiz o teu vídeo com a orelhinha de burro. Pô, agora tu é um cara bacana. O Olavo tretava com o Constantino. Mas o Constantino é uma pessoa humilde, é uma pessoa sincera, né? Mudou, verdadeiramente. Vai lá e pergunta pra ele que vocês vão ver essa história. Acredito que muitos podem mudar. Entretanto, crer que alguém que incentiva a prisão de pessoas à época da CPMI e das fake news, que é o meu ponto, debochar de investigados, ter ligações com inquisidores que desejam o pior para os seus adversários e fazer enquetes questionando se o Bolsonaro merece ir de arrasta para cima, e tantas outras covardias não são posicionamentos, mas essência. Pensem o que quiser.
Não mando na consciência de ninguém e nem pretendo, muito menos sou dono da razão. Sei que perco nessa eterna batalha. Portanto, não traio minhas convicções diante de fatos covardes e oportunistas como a encaixada entrevista de Bom Moço hoje. Mais claro do que isso, só 2 dias. E aí vem a polêmica. Revista Oeste, está mudando a linha editorial? Não está mudando a linha editorial? Eles até fizeram aqui, né, boato desmentido. São falsas as insinuações de que haverá mudança na linha editorial da Oeste. E aí eu trago áudio de uma sala de Space no Twitter da doutora Flávia Ferronato, que diz que falou com a alta cúpula e nos traz informações interessantes. Eu entrei em contato com umas 4 pessoas, inclusive da alta cúpula da Oeste. Conversei para entender o que estava acontecendo. Existem motivos financeiros, existem diversos motivos para a Oeste colocar mais programas na grade e tentar aumentar um público que eles entendem que é um pouco fora da bolha bolsonarista. Então, pelo que a Flávia Ferronato fala neste áudio, não existe uma mudança editorial, existe uma mudança comercial. Temos uma mudança. É o que a Flávia Ferronato está dizendo, que há uma certa mudança para atingir um público fora dessa bolha bolsonarista. Quem disse isso não fui eu, foi a Flávia. Só que logo depois, olha só o que ela fala. E eu, inclusive, falei com o Binha hoje, e aí ele me chama de doutora, ele falou, doutora, eu não tenho, assim, nem se eu quisesse, eu não tenho esse poder aqui dentro. Eu tenho regras a seguir. Sabe, me pediram para trabalhar, fazer o programa do Pavinato, eu sou contratado da Oeste, eu tenho que ir, vou fazer, leva o Bolsonaro, tenta fazer no programa do Pavinato uma linha mais bolsonarista, enfim. Então não faz sentido eles colocaram, em primeiro lugar, a Flávia está dizendo que colocaram o Binha no programa do Pavinato para que ele se tornasse mais bolsonaristas. Ou seja, para dar uma mascarada no que o Pavinato de fato pensa e pareça para a audiência uma coisa que ele não é. Eu entendi isso do que a Flávia disse. Agora, pior ainda é ela dizer que existe uma mudança comercial para atingir um público maior, mas que o Pavinato tem que se tornar bolsonarista. Para que ele precisa se tornar bolsonarista se vocês querem atingir um público fora da bolha bolsonarista? Porque fazendo isso, parece que, na verdade, vocês querem que o público de vocês se adeque ali à linha do Pavinato. E aí, pesquisando, eu vi outras coisas com relação ao Oeste. Eu vi aqui que o Mário Sabino está escrevendo também para o Oeste, né? Ele tem alguns artigos lá. E aí, para quem não conhece, né, o antigo antagonista, o Mário Sabino, escreve, por exemplo, esse artigo aqui em abril de 2023. Também não é muito antigo, né? Então, o novo escritor jornalista da Oeste, em 2023, escreveu para o Metrópolis o seguinte: quem são os culpados na história do PL das fake news? Todos, PT, bolsonaristas, plataformas digitais, imprensa e aqueles sem ideologia nenhuma, a não ser a da bufunfa fácil. E aí ele escreve que o segundo culpado aqui, segundo ele, é Jair Bolsonaro e seus sequazes. Quem são os sequazes do Bolsonaro? É o Augusto Nunes? É a Ana Paula Henkel? Sou eu? Quem que são esses sequazes? Os eleitores do Bolsonaro? Ao divulgar fake news durante 4 anos, então Bolsonaro passou 4 anos divulgando fake news, nós passamos 4 anos divulgando fake news, e atacar violentamente a democracia, esse é o novo colunista da Oeste. Incitando a um golpe militar, eles deram o pretexto para que o PT e suas linhas auxiliares retomassem o seu plano de controle social sobre a mídia. Ou seja, porque a gente mente, espalha fake news na internet, o PT foi obrigado a voltar com esse negócio. É o que ele está dizendo aqui, o Sabino, novo colunista da Oeste. Não fossem o recurso a notícias falsas e os atentados à ordem política perpetrados por Jair Bolsonaro e pelos seus sequazes, PT e suas linhas auxiliares não conseguiriam levar adiante a repressão oficial à liberdade de expressão. Então, assim, o Oeste Sem Filtro não mudou. Respeito demais Augusto Nunes, baita jornalista, Ana Paula Henkel maravilhosa, Pioto, o Navarro, o Morgenstern, gosto de todos eles, sempre acompanhei o trabalho, nunca fiz nenhuma campanha de cancelamento, vocês deixem de ser mentirosos, porque eu nunca fiz isso. Agora, que tá tendo uma mudança, seja editorial, seja comercial, seja o que for, tá tendo. Contrataram o Pavinato.
Ah, mas a gente precisa abrir mais programas. Bacana, eu por mim, a Revista Oeste começava às 8 da manhã e terminava só às 10 da noite, 11 da noite, com programas. Mas por que não pode ser com apresentador conservador? Por que tem que colocar o pessoal que até pouco tempo atrás estava perseguindo a audiência da Revista Oeste? Ninguém está fazendo campanha de cancelamento e desmonetização. Só que as pessoas podem achar ruim pagar a assinatura da Revista Oeste, que está contratando o Pavinato. Então, elas não querem pagar o salário do Pavinato, elas não querem pagar o salário do Sabino. O que vão fazer? Vão montar um programa de manhã, vão botar o quê? O Sabino, pega o Cláudio Botox, lá da Revista Oeste, o Felipe Moura Brasil, bota os três lá, né, o antagonista dos blogueiros de crachá, para apresentar um programa na Oeste. E se isso não é uma mudança, sei o que é. Eu fico muito triste, porque eu admiro demais o trabalho da Oeste. Não tô fazendo campanha de cancelamento nenhum. Agora que tá tendo uma mudança, pelo menos na minha opinião, tá. O Oeste Sem Filtro continua, maravilhoso. Mas as pessoas não têm como financiar apenas um. Eles vão financiar a grade toda. E aí é com o público. Aliás, essa é a vantagem de ter um veículo maravilhoso como a Revista Oeste, que não recebe dinheiro público. Porque quando recebe dinheiro público, que é o que acontece nos outros veículos de mídia, eles colocam apresentadores, uma loucura, né? Porque não é o público que paga. Agora, quando é o público que paga, o público pode dizer, não tô gostando dessa linha aí, não vão por aí. E aí fica na decisão do comercial da revista do que vale ou não vale a pena para eles. Então, usei de novo esse espaço aqui. Se continuarem falando de mim, eu vou continuar usando o meu canal para me defender, já que a Revista Oeste não vai me dar espaço, assim como a Auri Verde, maravilhosa, me deu. E bola para frente. Vocês acham que em algum momento eu questionei sobre críticas, que eu tô preocupada se o Pavinato pediu desculpa para o Bolsonaro? Vocês acham que o Bolsonaro sabe de toda essa treta a fundo do que tá acontecendo? Fala para mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!